Meus irmãos, vamos então dar sequência ao tema que nós estamos explorando durante este mês, em todas as terças-feiras, nos cultos de ensino. Nós estamos fazendo uma exposição do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Sob o tema Instruções para um Viver Santo. E nós já tivemos duas exposições para melhor compreensão dos irmãos, para que a igreja absorva melhor. Foi dividido em 4 lições. Já estudamos a primeira lição, que foi do versículo 1 até o versículo 4, a nova posição em Cristo. Pastor Gunnar trouxe essa exposição. Na semana passada, o pastor Patrocínio fez a exposição do versículo 5 ao versículo 10, ruptura com o velho homem. Só foi apertando o parafuso. Enquanto o pastor Patrocínio lia, depois eu estava assistindo a palavra, porque eu estava na sequência, então, para mim poder estar a par do que os irmãos trouxeram, estive aqui na primeira lição ministrada pelo pastor Gunnar, e depois na segunda lição eu estava trabalhando, mas assisti pelo YouTube, e o pastor Patrocínio solta uma exclamação: meu Deus! Apenas durante a leitura do texto, não era nem na ministração. Então, hoje, para uma boa notícia para os irmãos, ficou para mim versículo 11 e 17, do 11 ao 17, então hoje vai ser mais light. Hoje a gente vai dar uma afrouxadinha no parafuso. Aí depois o evangelista Amaral vem e termina a obra. Já disse para minha esposa, eu faço questão que ela esteja no próximo culto de ensino. A semana que vem os irmãos vão saber por que eu faço questão que ela esteja aqui. Meus irmãos, então hoje, como já dissemos aqui, mas vai sobrar para os homens também, né, evangelista Amaral? Do 11 ao 17, vamos ler então, capítulo 3, o irmão vai projetar aqui, do versículo 11 até o 17. O nosso subtema hoje, já falamos do tema principal, o nosso subtema hoje é vida prática do novo homem em comunidade. Nós vimos um novo homem que nasceu do verso 1 até o verso 10, né, uma nova posição e depois a ruptura com aquele velho homem. E agora nós vamos ver como que esse novo homem vive a prática de sua fé na comunidade. Então precisa estar congregando, segundo o apóstolo Paulo. Embora alguns defendam que existe a palavra desigrejado, que já é uma própria contradição na própria semântica da palavra, mas é para quem congrega, porque a gente parte do princípio que para ser igreja precisa congregar. E é o que nós vamos ver hoje, do versículo 11 ao 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos, por favor, eu vou ler a versão ali para todos nós lermos a mesma. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Internacional. Versículo 11. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros.
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas estas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. Louvado seja Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Só para nós situarmos aos irmãos aqui, os irmãos já sabem, eu gosto muito de usar 3 recursos, porque é comprovado que quando usamos esses 3 recursos, nós aprendemos mais. Aquilo que nós vemos, ouvimos e escrevemos, e eu sei que tem alguns irmãos aqui que têm este hábito de anotar, foi um hábito que eu desenvolvi também desde a minha juventude. Então, a gente memoriza melhor aquilo que a gente ouve, vê e anota. Então, vou até tentar, uma coisa que eu não consegui na última vez, mas vou tentar passar todos os slides aqui em respeito a esses irmãos que estão fazendo suas anotações. Então, nós vamos estar projetando alguns slides aqui. Para os irmãos que nos acompanham na transmissão, será projetado também na tela. Para nós nos situarmos aqui, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. E, mais propriamente dito, estamos analisando o capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu para esses irmãos dessa região. Eu tenho um mapa aqui, que o irmão vai projetar ali, os irmãos vão acompanhar comigo, só para situar os irmãos. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 60, entre 60 e 61 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. Essa foi uma prisão, foi meio que um semi-aberto, não foi a prisão do martírio, e Paulo estava, durante 2 anos, ele ficou na cidade, preso sob custódia do Império Romano, mas ficou pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E dessa prisão, ele escreveu e enviou algumas cartas. Dentre essas cartas, está a carta aos Colossenses. Para os irmãos terem uma ideia ali, lá onde está vermelho, que é Roma, onde Paulo está preso, até Éfeso, que está bem no finalzinho ali, um balãozinho azul, são cerca de 2.000 quilômetros de distância. Tem ali os pontilhados em vermelho, que é o possível trajeto que essa carta ela fez. Então aqui, essa era provavelmente a rota principal do comércio e da locomoção naquela época, de uma região a outra. Então, possivelmente, essa carta que Paulo diz que foi enviada pelo irmão Tíquico, e também Onésimo está junto nessa missão, possivelmente aqui tenha ido também a carta que Paulo escreve a Filemon, a carta que ele escreveu aos Laodicenses e também aos irmãos da igreja de Éfeso. Então, nessa leva de carta, Paulo manda de Roma, até que a última carta fosse entregue, cerca de 2.000 quilômetros. E quando a gente olha esse mapa e a gente lembra daquela palavra que Paulo diz, que ele estava preso, mas que a palavra de Deus não estava presa, nós glorificamos a Deus. Era isso aqui que ele estava dizendo. Prenderam o pregador, mas jamais
conseguiram e jamais conseguirão prender a palavra. A palavra segue o seu livre curso. Então, nós vemos aqui, sem falar de todos os riscos e todas as intempéries que aconteciam pelo caminho, mas o mesmo Deus que preservou essas cartas com integridade para que elas chegassem ao seu destino, porque eram e são palavras de Deus, e a palavra de Deus, que lá em Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia, Isaías 55, a palavra de Deus não volta vazia. Essa palavra foi preservada até chegar no seu destino imediato, e ela foi preservada pela ação do Espírito Santo, pela soberania de Deus, até os nossos dias. Quase 2000 anos depois estamos aqui, meditando na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Colossos. Meus irmãos, o que aconteceu? Por essa rota aí ser a rota principal, o que acontecia? Muito se proliferava as heresias, e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo nessa carta que ele escreve aos Colossenses. Ele está combatendo heresias que estavam sendo disseminadas em todas aquelas igrejas ali citadas, mas no caso aqui nós estamos analisando a igreja de Colossos. Queria que o irmão projetasse para nós, por favor, o slide 1. Nesse slide 1, nós já falamos aqui, o novo homem em comunidade, a exposição ali. E se nós fôssemos definir uma palavra-chave para esse texto, para essa exposição de hoje, do 11 ao 17, nós usaríamos essa definição. Do 11 ao 17, Cristo é tudo em todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, louvado seja Deus. Pode passar o próximo, por favor, irmão. Como já falamos aqui, essa carta foi escrita por volta do ano 60 e 61, durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, e o objetivo principal, combater heresias que diminuíam Cristo. A ênfase que Paulo dá ali era o quê? Que Cristo era suficiente e supremo, mas que heresias eram essas? Que estavam contaminando a igreja dos Colossenses. Especulações filosóficas. Os irmãos sabem que o Império Romano absorveu toda a cultura da Grécia e ia implementando durante as suas conquistas, os povos dominados, ele ia trazendo essa cultura. O Império Romano fazia isso, ele aproveitava tudo que podia, tudo que era útil para manter o povo entretido, porque quando tu mantém um povo distraído, o povo não para pensar nos impostos e na espada que está sobre o seu pescoço. A mesma tática que continua sendo usada pelo mundo afora ao longo desses 2000 anos. Então, mantinha o povo entretido, pão e circo, estava tudo bem, tudo tranquilo, e cada um seguia a sua vida. Podia o mundo estar caindo, podia a situação estar totalmente caótica, mas tinha diversão, tinha entretenimento, então, está valendo. Culto a anjos. Isso aqui vinha principalmente do gnosticismo. E vale lembrar, meus irmãos, que a palavra anjos aqui, ela é a palavra mensageiros. Então aqui está abrangendo várias práticas litúrgicas, dentre elas culto a espíritos, que é uma coisa que a Bíblia proíbe terminantemente. Comunicação com os mortos, astrologia e tudo mais. Tudo isso aqui, mas por quê? Porque nós já mostramos para os irmãos naquele mapa, era a rota principal. Então era aqui que se proliferava. Assim como o Evangelho de Jesus Cristo prosperou através dessas rotas principais, mas em paralelo a isso, o joio também precisa ser semeado, e ele é semeado. Então, o que acontece aqui? As cartas eram escritas justamente para doutrinar a igreja, para explicar o que é evangelho e o que não é. Outras heresias, o ascetismo rigoroso, como abstinência extrema na dieta alimentar, como por exemplo, aí vem do judaísmo, a influência do judaísmo. O que se defendia alguns falsos mestres? Não, tu crê em Jesus Cristo,
a salvação realmente é pela graça por meio da fé, mas também tu precisa guardar o Velho Testamento. Tu precisa observar os dias, tu precisa observar as festas, precisa manter aquela dieta alimentar restrita dos judeus, e aí isso começa a confundir, porque o Evangelho de Cristo está sendo pregado numa outra cultura, e isso começa a trazer divisão na igreja. E aí, o que faz? Pode, não pode, e aí vem, as cartas vêm justamente para isso, e o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui, com muita excelência, aqui na carta aos Colossos, desde o capítulo 1 até o final da carta. Embora hoje nós estejamos nesse mês nos atendo somente ao capítulo 3. Outra coisa, o dualismo gnóstico, já falamos isso aqui muito nas escolas bíblicas do último trimestre. O que era? Era aquela ideia de que a alma era o ápice, só a alma importava, a alma era pura na sua essência, o que não prestava era o corpo, então tu podia fazer o que tu quisesse com o corpo que estava tudo bem. Paulo corrige isso também. Nós somos corpo, alma e espírito. Foi muito ministrado isso aqui no último trimestre. Todos precisam viver e coexistir em perfeita harmonia. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E quando eu vivo uma vida desregrada no meu corpo, a minha alma e o meu espírito também vai sentir. O meu espírito perde a conexão com Deus, perde a comunhão com Deus, e a minha alma sofre. Aí, dentre várias outras enfermidades, mas principalmente transtornos da mente. Porque uma mente que não está firme em Cristo, ela está totalmente vulnerável. Não só a enfermidades físicas, a influências do mundo físico, mas também, principalmente do mundo espiritual, que muito se aproveita dessas fragilidades. Então era isso que as distinções espirituais elitistas, era outra heresia. O que era isso? Era grupos dentro da igreja. O que os gnósticos defendiam e também os do judaísmo? Não, para te fazer parte, tu pode participar, mas para te fazer parte, tu tem que passar por um ritual. Os judeus defendiam que precisava se circuncidar. Os gnósticos defendiam um conhecimento secreto, a gnosis. Era uma elevação espiritual, não era para todos. Tu precisava passar por um rito, por um ritual, para te chegar a essa iluminação. Isso aí já começava o quê? Separar. Não é muito diferente do que nós vemos hoje. Às vezes a gente vê grupos se levantando e dizendo o seguinte: não, essa revelação aqui foi que Deus deu só para esse povo aqui. Ninguém mais recebeu. Essa revelação é para cá. Meus irmãos, qualquer revelação, a revelação universal para a igreja de Cristo, que nós temos obrigação de seguir, está aqui. Qualquer revelação que não esteja explicitamente revelada nesse livro, nós só não temos só o dever de rechaçar, mas em alguns casos nós temos o dever de combater. Tá? A revelação universal para a igreja está aqui. Qualquer revelação secreta que Deus tenha dado para algum grupo, aí é caso deles com Deus. Nós temos compromisso com a palavra de Cristo. É isso aqui que Paulo está combatendo lá. Nós até pegamos leve. Eu prometi para os irmãos que eu ia pegar leve hoje. Nós até pegamos leve. Nós nem evitamos até citar nomes. Paulo citava nome. Quando ele vai lá escrever para Timóteo, tem lá o batedor de lata lá, muitos males me causou. Então, meus irmãos, é a palavra. E foi a palavra que foi usada para corrigir as distorções na igreja de Colossos, e é a palavra que tem sido usada ao longo de todas as épocas para corrigir, para manter uma igreja sadia, para a glória de Deus. No capítulo 3, por favor, o próximo slide, irmão. O apóstolo Paulo responde pastoralmente. Aqui, eu já falei para os irmãos aqui lá no início, do 1 ao 4, a nova posição em Cristo. O pastor Gunnar trouxe essa lição, aquele que nasce de novo. Do 5 ao 10, a ruptura com o velho homem, a velha natureza, ela continua presente, porém já bem enfraquecida, por causa da graça de Deus que passa a habitar em nós, estar sobre a nossa vida. Aquela oração aqui que foi feita aqui, o apóstolo Paulo fez, que a graça basta.
E o que é a graça? É um favor imerecido. Tudo é por graça. E é essa graça que nos dá o poder de manter esse velho homem, essa velha criatura sob controle. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos ver como que nós praticamos, como que nós vivemos essa fé a partir dessa nova posição e desse novo nascimento. Louvado seja Deus. E aí, do versículo 18 em diante, que é a aplicação desses ensinos que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, desde o capítulo 1, mas principalmente no capítulo 3, que está na próxima terça, as aplicações desses ensinos na família. Louvado seja Deus. Tá? Se a minha esposa estiver aqui, os irmãos provavelmente não vão me ver, mas eu quero justificar, tá? Eu vou estar trabalhando. Não é que eu queira escapar, né, da palavra que vem aí, mas vai ser bênção, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o que nós vimos até aqui, o que nós podemos resumir? Uma teologia correta, ela se transforma em convivência santa. Louvado seja Deus. O próximo slide, irmão, por favor. Instruções para um viver santo em comunidade. A ideia central aqui, porque Cristo é tudo em todos. O novo homem, aquele homem que nasceu, e Paulo diz, ele afirma isso, do versículo 1 até o versículo 10, este novo homem vive uma unidade sem barreiras, sustenta essa unidade por virtudes espirituais e se deixa governar pela palavra de Cristo em tudo. A palavra de Cristo é a principal referência. Tudo para o andamento da igreja está na palavra de Deus. Então a igreja não precisa, nós temos muitos recursos e bons recursos, mas tudo precisa ser usado e tem que passar pelo filtro da palavra de Deus. É aqui que eu acho fantástica uma operação do Espírito Santo individual na vida de cada crente. Quando alguma coisa nós ouvimos alguma coisa que não está ajustada à palavra de Deus, na mesma hora o Espírito Santo acende um alerta aqui. Quando nós vamos ler alguma coisa, até nas nossas leituras nós precisamos ter cuidado. Quando eu vou ler alguma coisa, se aquilo não está em conformidade com a palavra, o Espírito Santo na mesma hora ele acende o alerta. Por quê? Porque o padrão é a palavra. Por favor, irmão, o próximo slide. Acredito que deu tempo dos irmãos anotarem pelo menos ali os principais tópicos. Aqui, meus irmãos, a nova identidade que une o povo de Deus. Colossenses 3:11, o que Paulo diz? Porque nele não há grego e nem judeu. Eu tenho o texto aqui, quero ler para os irmãos. 3:11, aqui nós começamos a nossa exposição. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Os irmãos viram por que Paulo está falando aqui? Os judeus diziam que precisava. Então acabou, é pela graça, isso faz parte da cultura de lá. Aqui não tem essa obrigatoriedade, porque se passa a ser por obra, já não é por graça. Meus irmãos, aqui não pode brincar, tá? Ou é pela graça, e se é pela graça exclui qualquer mérito humano, ou não é pela graça. Aí tu precisa guardar todos aqueles rituais, uma coisa ou outra. E nós sabemos pela palavra de Deus que é pela graça. Então, meus irmãos, aqui, nesse versículo, o apóstolo Paulo está deixando bem claro a esfera da nova criação. Quando a expressão nele, se referindo a Cristo, indica aonde essa realidade existe. Por isso que lá no versículo 1 ele começa dizendo, 1 ou 2, pensai nas coisas que são de cima. Porque o padrão agora, o parâmetro agora é Cristo. O parâmetro não é mais... o que acontecia aqui? Por que as heresias adentravam? Porque as pessoas vinham, a gente sempre frisa muito isso, elas se convertiam, mas elas vinham com a cosmovisão daquilo que elas tinham aprendido.
E o que que elas tentavam? Isso é natural do ser humano. O que que tu vai tentar quando tu aprende algo novo? Tu vai tentar adaptar aquilo que tu já traz contigo de conhecimento para aquela nova realidade. É isso que nós tentamos fazer. Nós tentamos acomodar as nossas crenças. Quem não tem as suas heresias favoritas? E aí tu tenta acomodar isso aí no Evangelho. Não, meus irmãos, Evangelho é novidade de vida. E esses irmãos que estavam chegando, e alguns nem irmãos eram lobos destruidores mesmo, a ponto de Paulo chamar de cães, que se referia aos falsos mestres. Essas pessoas começavam a trazer ensinos que estavam prejudicando a saúde espiritual da igreja. O texto não diz que as diferenças desaparecem culturalmente, não, as diferenças continuam existindo, mas elas não são mais os padrões que determinam o valor espiritual. Foi uma grande luta isso aqui. Teve que haver o Concílio de Jerusalém, e mesmo com o Concílio de Jerusalém, ainda hoje a gente vê, nos nossos dias, por incrível que pareça, pessoas, grupos, tentando reerguer o Velho Testamento. Aí tu faz culto, que no culto tem toda a réplica do tabernáculo, tu tem culto que a Arca da Aliança vem, é carregada no corredor, é todo aquele ritual. Meus irmãos, isso não é evangelho. Pode ser bonito para os olhos, pode agradar para quem está assistindo. Ai, que bonito, uma réplica da Arca da Aliança. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos ler a carta aos Gálatas, vamos ler a carta aos Hebreus, o livro de Atos dos Apóstolos, o Concílio de Jerusalém. Então, meus irmãos, é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Quando começa a titubear nisso aí, as heresias começam a entrar. A lista que derruba muros, aí Paulo vai falando dessas barreiras que existiam, mas a partir do momento que tudo converge em Cristo, elas deixam de existir. A primeira barreira, a diferença religiosa, não tem mais, ele está dizendo isso aqui no verso 11, não tem mais grego nem judeu, acabou. Agora, todos aqueles que recebem a Cristo, independente da sua etnia, independente do idioma que fala, se ele recebeu a Cristo como seu Salvador, ele já é cidadão do céu. Não importa de onde que ele vem. Eu não tenho tempo aqui para citar, mas eu lembro de uma experiência que o pastor Teisen contou aqui numa escola bíblica, de um período que ele esteve no Haiti, quando foi dada a oportunidade em um culto, e ele poderá compartilhar isso em uma outra oportunidade, para que um rapaz desse um testemunho. Quando ele olhou para aquele rapaz, a primeira coisa que ele pensou, não, o perfil desse rapaz nas nossas igrejas, ele jamais ia ser permitido para ele dar um testemunho. Quando ele dá o testemunho dele, porque a gente já recebe com preconceito, quando ele dá o testemunho dele, dá uma verdadeira lição de evangelho. Então, meus irmãos, o que é isso? Por isso que missionário, quem trabalha em missões, quem vai para o campo, isso vale tanto para as missões na nossa cidade, como nas missões fora, nas mais longas distâncias, maiores que existir. Quanto maior a distância, maior é o desafio cultural. Mas uma coisa que missionário não pode ser preconceituoso. Ele vai se defrontar com as mais diversas realidades. É por isso que muitos irmãos e irmãs que vão para o campo missionário sem ter o chamado, eles sucumbem. Meus irmãos, em Cristo acabaram-se as separações. Tá? Não importa mais de que etnia tu é. Os rituais ficou para trás. Aqueles rituais, dia para culto, sacrifício, tudo isso Paulo diz que era sombra. É sombra. Profetizava para o Novo Testamento, apontava para Cristo. A partir do momento que Cristo conclui na cruz do Calvário a plenitude da obra da redenção, não tem mais necessidade. Aquilo ali era só para mostrar Cristo. A partir do momento que Cristo se revela, ficou para trás. E aí
os irmãos estavam sofrendo, porque eles estavam se convertendo a Cristo, estavam fazendo parte da comunidade, e estavam perdendo a liberdade com que Cristo os tinha libertado, que era uma liberdade de consciência, estavam perdendo por causa do legalismo religioso. Quantas vezes nós temos esse grande desafio na nossa vida cristã? Separar o que é julgo de Jesus e o que é julgo de homens. E às vezes a gente vê, infelizmente, a gente vê pessoas sendo escravizadas, a mente sendo escravizada, se converteram a Cristo, mas as referências que elas têm são péssimas. E aí elas logo entregam essa liberdade de consciência com que Cristo as libertou, elas entregam na mão de um líder, de um falso profeta, de um déspota, de um mercenário, que até nós comentamos aqui em uma escola bíblica passada, que um dos piores abusos que pode ser cometido é aquele abuso cometido em nome de Deus. E infelizmente, é isso que nós vemos, e era isso que estava acontecendo aqui, nos dias do apóstolo Paulo. A igreja de Cristo estava sofrendo por causa disso, e a palavra, ela vem como o remédio, como o antídoto. Existe um veneno circulando, mas a palavra de Deus é o antídoto. Aonde a palavra de Deus chega, sai a cortina, sai o véu, e todas as coisas são vistas com plenitude. E a plenitude está em quem? Em Cristo. Louvado seja Deus. As diferenças culturais, bárbaro ou cita. Aqui, meus irmãos, os cita, eles eram muito violentos, extremamente violentos. Mas dessa cultura também, o evangelho chegou até eles, e eles se converteram a Cristo. E aí, vai mudar da noite para o dia? É claro que não. O Espírito Santo começa a obra da regeneração. E como é linda essa obra que o Espírito Santo faz. Quantos irmãos aqui nós temos, exemplos? Quando estavam no mundo, eram violentos, batiam em todo mundo, apanhava também, né? Não tem esse negócio, o cara só bate. Uma vez eu conversei com um amigo meu, muito bom de briga. Posso citar o nome dele aqui, porque ele mora em outra cidade, de São Cepé. Cheguei para o Márcio, irmão em Cristo, e ele, falando da vida antiga dele, eu disse assim, tu era bom de briga mesmo? Olha, eu era bom de briga. Mas se eu te disser que eu nunca apanhei, eu vou estar mentindo. Porque não existe aquele que só bate e nunca apanha. Em algum momento ele vai se topar com alguém mais forte que ele. Antes de conhecer a Cristo, batia em todo mundo. Aí depois que conheceu a Cristo, qualquer guri dá nele. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a fazer morada. Louvado seja Deus por isso. Então, não tem mais. O Evangelho vem e tira as barreiras. A inclusão dos citas aqui, Paulo usa porque eles eram conhecidos como incivilizados. Paulo afirma que até eles estão plenamente incluídos em Cristo, louvado seja Deus. O próximo slide, por favor, irmão. O alcance da unidade. Meus irmãos, aqui, Cristo como centro absoluto. No grego aqui, é Christos panta kai en pasin. Panta, suficiência total. Suficiência total em Cristo. Tudo o que tu precisa está em Cristo. Não precisa nada além de Cristo. A igreja não precisa nada além de Cristo. Se o culto for cristocêntrico, se os louvores, os cânticos forem cristocêntricos, se a palavra for cristocêntrica, isso basta para manter uma igreja sadia. Não precisa copiar nada de ninguém. Não precisa copiar nada do mundo, não precisa copiar nada de outro ministério, porque às vezes está dando certo lá, mas não vai dar certo aqui. Quantas vezes a gente se quebra? Às vezes até entre nós mesmos, quando a gente assume uma congregação. Lá na congregação do bairro fulano de tal, eu implementei essa filosofia de trabalho e deu certo. Aí eu vou para outro, por incrível que pareça, é só um bairro que mudou. Aí eu chego lá e quero implantar tudo de novo. Nem sempre dá certo.
Agora, Cristo dá certo sempre. Sempre. Não tem erro. Não quer errar? Cristo. Não sabe o que vai ter? Cristo. Empazim, presença em todo o corpo. Cristo não é um complemento, ele é o princípio unificador da comunidade. Meus irmãos, aonde Cristo é tudo, não há espaço para elitismo espiritual, panelinhas ou hierarquias de valor humano. Esclarecemos isso aqui. Temos nomenclaturas diferentes, de acordo com o chamado que cada um recebeu do Espírito Santo. Temos funções diferentes, de acordo com o chamado que o Espírito Santo fez a cada um. Agora, diante de Cristo e no reino de Deus, nós somos todos iguais. Todos. Não é porque usam a roupa diferente, e às vezes precisa por uma questão de organização, tá? Quem vem aqui com paletó e uma gravata, é por uma questão de uma boa apresentação para a igreja. Por que a gente tem que definir alguns padrões? Porque se a gente deixar, uma coisa que nunca deu certo, é contar com o bom senso da maioria. Se tu não coloca um padrão, bagunça tudo. Alguns vão ter consciência, não, ali é um local, é um ambiente que eu preciso me... Pastor Patrocínio citou isso aqui na palavra passada, experimenta aí de bermuda e regata lá se o juiz vai te receber. Não passa, tu passa da porta, mas o vigia já te barra ali, dali tu não passa para lá. Por quê? Porque o local exige. Então, usamos às vezes vestimentas diferentes, mas isso não é porque é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso aqui é um padrão que tu tem que definir. Porque se tu não bota um padrão, daqui a pouco tem algum irmão que vai subir aqui e podem ter certeza que sempre aparece alguém. Vai subir aqui e vai pregar de bermuda e regata. Já pensou, pastor Patrocínio? Na mesma hora o pastor Patrocínio ia fazer isso aqui, ó. Quando o pastor Patrocínio coça o queixo, está fora. Então, meus irmãos, mas isso não nos diferencia. Nós somos todos iguais perante Deus. Espiritualmente, quando nós chegamos diante de Deus, está todo mundo nivelado. Todo mundo é pecador, carente da graça de Deus. E ai de nós se não fosse a graça de Deus. A oração do pastor Ricardo aqui, alguns irmãos não tinham chegado ainda. Irmãos, sabe pelo que o pastor Ricardo agradeceu? Porque hoje ele não está sentindo nenhuma dor no corpo. Nós sabemos o que é isso, né? Que bênção, quando tu não sente nenhuma dor no corpo. Os jovens ainda não, né? Tudo é festa, essa gurizada aí. Mas nós, né, que já passou dos 30, pastor Gunda já passou dos 30. Passou dos 30, aí começa, né? Nas coisas... Exatamente, nas coisas mais simples, nós glorificamos a Deus. Deus, obrigado, porque hoje... Tem dias que eu estou muito agitado, nos dias que eu estou calminho e tranquilinho, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado. Hoje eu estou bem de saúde. A glória é para Ti. Louvado seja Deus. As virtudes que sustentam essa unidade. Por favor, o próximo slide, irmão. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Olha o que Paulo está dizendo no verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Louvado seja Deus. Primeira coisa que Paulo começa lembrando, quem nós somos. Ele começa lembrando quem os irmãos da igreja de Colossos eram. Eleitos. Eleitos. A eleição que se deu na eternidade, a eleição que se deu antes do nosso nascimento. Quando Deus nos marcou, colocou uma marca em nós, aquele lá vai ser meu. Eu tenho certeza, uma pergunta que a resposta aqui vai ser universal. Por que Deus te elegeu? Eu posso responder por mim. Não sei. Estou indo para 41 anos.
A gente tem que ter cuidado aqui, porque aqui os irmãos entregam a idade. O pastor Patrocínio quase entregou a idade do pastor Gunnar na semana passada. Entregou, né? Ele falou assim, de uma forma velada, mas se tu somasse as referências dadas, dava para saber. Tá? Mas eu, um pouquinho mais de 41. Mas 41 anos está indo agora em julho, caminhando com Cristo. Até hoje eu não sei explicar por que Deus me elegeu. Por que Deus me escolheu com 3 anos de idade. Por amor. Por amor, por graça e por misericórdia. Então, se alguém aqui olhava para dentro de si e dizia, não, Deus me escolheu porque na minha família eu era o melhor. Não. Esses critérios nunca impressionaram Deus. Deus não se impressiona com isso. Eleitos, somos santos, aqui, meus irmãos, declarados santos declarativamente. O que quer dizer isso? Por méritos de Cristo. Não é por nossos méritos. E entramos em um processo de santificação. Nós precisamos separar o seguinte, porque às vezes dá muita confusão nisso aqui. É santo. Irmãos, estágio de santidade somente Deus. Deus é santo plenamente. Ele está em um estado de santidade. Nós, no nosso corpo mortal, não. Nós estamos em um processo de santificação. Somos eleitos, somos santos, somos amados. Louvado seja Deus. Respondendo ali a pergunta que o pastor respondeu. Por que nós somos eleitos? Porque nós fomos amados. Por um amor tão grande, que a mensagem da cruz é a ilustração perfeita deste amor. Quem aqui é pai sabe disso. Quando meu filho nasceu, eu tive uma experiência com Deus. Quando meu filho nasceu, que eu olhei para ele, pequenininho, bochechudinho, está ali ele, ó. Quando ele nasceu, eu olhei para ele e eu entendi o amor de Deus numa magnitude muito maior, como eu nunca tinha entendido antes. Porque eu pensei assim, ó, eu dar o meu filho, mas jamais. E Deus deu o filho dele para nos resgatar. Então, por isso que a gente costuma dizer, não existe poema mais lindo, poesia mais linda do que a mensagem da cruz. Olha para a mensagem da cruz, olha. Ali, nós vamos entender o que é a definição de amor perfeito. A ética cristã nasce da graça recebida, não do esforço humano. Aí Paulo vai dizer, revestivos. Indica a decisão contínua de vestir o novo homem diariamente. Paulo usa aqui uma metáfora, que é do soldado, que ele, quando ele acordava, imediatamente ele já vestia a armadura. E a armadura era pesada. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, é essa ideia. Acordou, despertou, já se reveste do novo homem. É uma metáfora, porque o novo homem é um processo interno, no interior. Mas é isso que Paulo está dizendo. O novo homem precisa estar sempre preparado. Embora o velho, às vezes, ele queira... As virtudes profundamente relacionais, compaixão, uma misericórdia visceral, semelhante a Jesus, quando ele está no monte. Tem uma palavra que me fascina muito, quando Jesus olha a multidão vindo, e a Bíblia diz que ele teve compaixão. O que é compaixão? Compaixão é a prática daquilo que nós chamamos de empatia. É uma palavra tão usada hoje, né? Empatia. Mas empatia é só quando me favorece, quando é comigo. Quando é com o outro, eu não tenho empatia nenhuma. Empatia. Jesus olhou e se condoeu, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Essa compaixão que age no seio da igreja, em meio a tantas heresias que a igreja enfrentava, essa compaixão, ela fazia a diferença. Benignidade é a bondade na prática, é aquela velha máxima, né? O amor é o que o amor faz. Nós aqui no Ocidente, nós temos uma visão muito distorcida de amor. A gente acha que amor é romantizado em palavras. Não, meus irmãos, as palavras são falhas. Às vezes nem está muito no perfil. Agora, as atitudes não. As atitudes demonstram se é amor de verdade ou se não é. Então, humildade,
Aqui, meus irmãos, era completamente antagônico na cultura romana, porque os humildes, eles não tinham vez na sociedade, o que valia na sociedade era status. E aí, quando tu te convertia a Cristo, estava todo mundo no mesmo nível. Não interessa se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Não interessa de onde que veio, qual é a língua que fala, não. Cristo é tudo em todos. A graça alcançou a todos. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos foram alcançados pela mesma graça. Todos. O sangue que verteu na cruz do Calvário comprou a todos nós e a qualquer pessoa na face da terra que se render a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O que valia naquela época era o quê? O status. O participar das grandes reuniões da sociedade. Quando tu te convertia a Cristo, até isso tu perdia. Louvado seja Deus. Mas perdia o mundo para ganhar o céu. Mansidão, aqui a palavra no grego é prautes, é uma força sob controle. Aqui, meus irmãos, nós podemos usar duas palavras, autoridade e justiça. Lá na minha casa eu uso muito isso aqui, a palavra autoridade. A autoridade absoluta é de Deus, mas Deus compartilha a sua autoridade com seres humanos. Um exemplo de autoridade compartilhada, a autoridade que o pai exerce sobre o filho. Volta e meia lá em casa, quando quebram-se alguns pratos, eu já chamo, vem cá, vamos conversar. Quem é que te deu autoridade para bater no teu irmão? Quem é que te deu autoridade para bater na tua irmã? Ah, porque a Bíblia fala que para te executar alguma coisa tem que ter autoridade. Quem é que te deu? Então, meus irmãos, a mansidão é quando tu tem autoridade, mas tu tem ela sob controle. Porque tu precisa usar a tua autoridade com justiça. Então, é isso aqui, a mansidão no meio da igreja. Imagina os conflitos se passando em Colossos. Imagina os conflitos nos nossos dias. Nós temos os nossos conflitos. E quem detém a autoridade? Nós temos aqui uma autoridade, a autoridade humana principal, pastor-presidente. E o pastor-presidente, ele compartilha essa autoridade que ele tem com alguns irmãos, que são os líderes. E aí, porque eu sou o líder, eu tenho muito medo quando eu escuto isso aqui, meus irmãos. E às vezes a gente escuta lá de vez em quando. Graças a Deus é bem lá de vez em quando. Porque comigo, eu que assumi a congregação, eu que sei, porque sou eu. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã. Porque sou eu que mando nesse departamento. Não. Tudo é para a glória de Cristo. Qualquer ação minha, mesmo a autoridade que eu tenho, se eu usar ela da maneira errada, não é para a glória de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, para qualquer cargo de liderança, nós precisamos, quando líder, ser o mais justo possível. Nós nunca vamos conseguir ser 100% justo, porque só quem consegue isso é Jesus. Ele é o justo juiz. Ele consegue ser 100% justo. Mas eu, com a autoridade que eu tenho compartilhada, que Deus compartilhou comigo, a autoridade que eu tenho, eu preciso ser o mais justo possível. Eu não posso usar medidas diferentes. Eu vou usar uma medida para medir o pastor Ricardo e outra para medir o pastor Patrocínio. Não. Se as situações são semelhantes ou são iguais, a medida tem que ser a mesma. E aonde que está a medida? Ah, está no curso que eu fiz de... Não, a medida está aqui. É essa aqui. Louvado seja Deus. São virtudes para a convivência, não para isolamento espiritual. O perdão, como marca do novo homem, perdoando, vem da mesma raiz da palavra graça. Perdoar é doar graça, assim como Cristo fez conosco. O padrão passa a ser o Senhor e não o outro. E aqui nós aprendemos, está lá no Sermão da Montanha. Antes de eu me relacionar com Deus, eu me relaciono com os homens. Esse é um princípio do Evangelho. Tanto que as nossas orações podem ser impedidas se eu tiver alguma pendência com alguém aqui embaixo. Então, esse é o padrão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Perdoando como Cristo perdoou.
Exatamente. É isso aí. O pastor Ricardo falou aqui. O que a palavra diz? Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, não é nem tu com o teu irmão, é o teu irmão contra ti. Vai ter com ele. E às vezes quer se fazer o contrário, né? Não, ele que venha. Não, não é o que a palavra está dizendo. Bíblia. Eu queria pegar leve, pastor Ricardo. Amor e paz como reguladores. Por favor, o próximo slide, irmão. Amor e paz como reguladores. Amor é o vínculo da maturidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Do versículo 14 ao 15. O 13 é o perdão como a marca do novo homem. E do 14 ao 15, o que ele diz no 14 ao 15? E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O que Paulo está dizendo aqui? E o tempo você vai. A paz de Cristo é o juiz. É a paz de Cristo que é o árbitro de toda a congregação. Não é eu estar em paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz, mas a igreja está pegando fogo. Eu estou em paz, mas o meu irmão está magoado com o que eu fiz, com o que eu falei. Não, essa não é a paz que é juiz. A paz que é juiz é a paz de Cristo. Essa, a paz de Cristo que é o juiz. Quando Cristo é o centro, todas as coisas se acomodam. Eu costumo dizer que nós não precisamos forçar nada que é do Espírito Santo. O que é do Espírito Santo encaixa como uma engrenagem. Só precisa de óleo, e o óleo é o próprio Espírito Santo. Se tu precisou forçar uma engrenagem, não é de Deus. Paulo usou aqui a expressão dos juízes de jogos, dos jogos que tinha ali, que hoje nós temos as Olimpíadas, inspirada naqueles jogos daquela época. Então o juiz era quem decidia as regras, quem aplicava as regras, quem analisava para que tudo fosse feito com justiça, com transparência. E é isso que Cristo faz. Os olhos de Cristo são como chamas de fogo. É uma das expressões mais lindas sobre Jesus. Nada escapa do fogo. Os olhos de Cristo são como chamas de fogo. São esses olhos como chama de fogo que age na igreja, definindo e por vezes mostrando quem é quem, aonde que é o meu lugar. E Cristo vai fazendo isso. E a palavra de Deus vai fazendo isso. E a palavra de Deus primeiro age em mim. Não adianta eu querer aplicar a palavra de Deus no outro, se eu não apliquei em mim. É aquilo que Jesus diz, eu estou querendo tirar um cisquinho do olho do meu irmão, sendo que no meu tem um muito maior. A palavra de Deus primeiro age em mim, e depois ela age na comunidade. Se a palavra de Deus age em mim, eu não dou serviço, eu não dou trabalho para a comunidade. Não dou. O próximo slide, por favor, irmão. Colossenses 16 ao 17, para finalizarmos aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui, meus irmãos, eu finalizo, usando os últimos 3 minutos que eu tenho. A palavra de Deus como moradora permanente, ela é fixa, ela não faz uma morada provisória, ela age sempre. A palavra de Deus sempre vai ser a referência, sempre. Qualquer impasse, a resposta está aqui. O Espírito Santo ilumina, nós fazemos uso da revelação já revelada aqui, não especulando com alegorias, não. A Bíblia diz o que ela está dizendo. A Bíblia diz o que ela diz, não o que eu estou divagando o que ela diz.
abundância, a centralidade, já falamos aqui, a centralidade de Cristo, a centralidade da palavra. A palavra não visita, ela governa a igreja. E ela se expressa como? Paulo diz aqui, ela se expressa com o ensino, o culto que nós temos aqui, escola bíblica, com o aconselhamento mútuo, que é aquela liberdade que infelizmente nós perdemos um pouco, né? Por causa da geração mimimi. O pastor Patrocínio até citou aqui a dificuldade que tu tem hoje, porque hoje tu não tem mais a liberdade que a palavra que Cristo te deu, de dizer, ó, vai lá, chama o teu irmão e aconselha ele. Hoje tu tem que ter cuidado. O louvor congregacional, o louvor canta a palavra. Um dos princípios da reforma protestante era esse. O louvor cantava a doutrina. O que nós estamos cantando nas nossas igrejas? Porque o louvor, quando é cristocêntrico, ele bate aqui e ele cai aqui. Um louvor cristocêntrico, a igreja reage, mas não por emoção. Não precisa nem tu forçar, nem tu cutucar ninguém. A própria igreja levanta em louvor e adoração a Deus. E concluindo aqui, meus irmãos, o próximo slide, por favor. O tudo quanto fizerdes, tudo tem que ser para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, não tem valor nenhum. Concluindo, meus irmãos, por favor, fiquemos em pé. Pastor Gunnar, vou terminar a conclusão aqui. Consegui o último slide ali. O retrato do novo homem. Colossenses 3, do 11 ao 17, nos mostra que a identidade em Cristo elimina barreiras, as virtudes cristãs preservam a unidade e a palavra de Cristo governa a vida e o culto. Onde isso acontece, a igreja se torna um testemunho vivo contra heresias antigas e modernas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos